Olá, vamos começar esta apresentação de um jeito um pouco diferente. Você está vendo essas três figurinhas na tela, certo? A da direita parece meio irritada, a do centro parece alegre, mas e a da esquerda? Você pode associar esta expressão a algum significado, porém será que ele é claro o suficiente para que umas 10 pessoas, sem se comunicarem, olhem para esta expressão e associem-na no mesmo significado? Bom, essa é a essência da pesquisa que resultou o estudo intitulado Análise de Similaridade para Associação entre Emoticons e seus Significados. Meu nome é Marcos Henrique, sou doutorando em Ensino de Ciências pela Unicamp e vamos começar a apresentação deste trabalho. Apenas para fazer uma retrospectiva, o termo mangá tem origem com Katsushika Hokusai, no Japão durante o período Edo, que vai de 1660 a 1867, que reuniu em 15 volumes sua obra representando a exuberância e majestosidade do mundo, em contraste com pessoas traçadas de forma caricatural, com suas feições exageradas e características marcantes ressaltadas. Neste slide, temos o quadro A Grande Onda de Kanagawa. Apesar do foco do quadro ser a natureza, podemos notar a presença humana em contraste. Se aproximarmos a imagem, veremos como as pessoas foram desenhadas de modo caricatura. Aspecto esse que representa a intenção de fazer uma quebra da seriedade das paisagens com a figura cômica do ser humano. Diferente da expressividade humana, o mangá tem como característica esse exagero de feições que facilita sua identificação e associação simples com os emoticons no seu formato mais tradicional, ou seja, representações simbólicas de expressões compostas por caracteres do teclado. Dentre os estilos de mangá, temos o chibi, que simplifica a expressão do personagem, várias vezes ignorando o nariz e representando de um jeito infantilizado e com a cabeça em proporções maiores. O estilo chibi traz o advento de uma expressividade mais clara. Uma prática de desenho relacionada a isso são as folhas de expressões, nas quais o artista toma um personagem e representa-o a partir de diversas expressões, como mostramos neste slide. Isso leva a um uso recorrente destas imagens como emoticons, servindo de suporte para a comunicação mediada por computadores, adicionando assim o fator de comunicação não verbal relacionada à expressividade que acompanha o discurso. Acompanhando o discurso neste slide, percebemos que os emoticons primeiro substituem a resposta à pergunta de não saber o que foi dito ontem e depois reforçam a ideia de sono e cansaço. Nesse sentido, chegamos ao cerne do nosso problema. Suponha que temos 4 emoticons chamados E1, E2, E3 e E4 para associar aos significados 1 e 2. Assim, pedimos para 100 pessoas escolherem qual desses emoticons melhor se associa a cada significado. Uma tarefa simples. Por exemplo, você acha que o E1 associa com o significado 1 e o E3 associa com o significado 2? Como exemplo, chegamos no seguinte resultado. No caso, podemos escolher o E1 para o significado 1, pois ele teve 50 votos, e o E2 para o significado 2, pois ele teve 40. Parece que a solução para este problema de escolhas é bastante simples. Basta verificar qual dos emoticons recebeu mais votos, né? Infelizmente, não. Este é um problema bem mais complexo. Vamos supor, este mesmo caso tenha recebido uma distribuição de votos um pouco diferente. O E1 agora está empatado em votos para ambos os significados 1 e 2, mas precisamos escolher qual significado ele receberá. E para isso, você pode pensar que basta decidir um emoticon para um dos significados que o outro ficará com E1. Porém, se olharmos E2 e E3, vemos que ambos possuem a mesma quantidade de votos para o significado 2.
Isto nos impede de escolher com clareza qual melhor se ajustaria a este significado. Este foi um contexto bastante reduzido, envolvendo apenas 4 emoticons e 2 significados. Porém, o problema que deu origem a este estudo envolvia a escolha dentre estes 22 emoticons, que para facilitar a representação, chamamos esta menina de Amanda. Assim, nosso interesse era escolher Amandas para 18 significados que representariam os status do personagem em um jogo digital de matemática chamado Handles. São ao todo 3 grandes significados, com 6 níveis de intensidade a serem usados como mecanismo de feedback para o jogador. Com isso, podemos perceber que sua complexidade e casos indecidíveis de forma trivial serão muitos. Uma solução proposta seria, em vez de analisar os emoticons isoladamente, analisar os conjuntos completos de escolhas de cada participante. Neste exemplo, temos 5 candidatos que escolheram as seguintes combinações mostradas no slide. Se considerarmos o quanto os outros candidatos concordam com as escolhas do candidato 1, ou seja, cada vez que uma escolha do candidato 1 coincidir com alguma escolha de outro candidato, isso contará como um ponto no seu score. Com essa ideia, observamos que o candidato 1 tem score 2. Fixando agora para o candidato 2, ele terá score 2. Fixando para o candidato 3, ele terá score 2. Fixando para o candidato 4, ele terá score 1. Fixando para o candidato 5, ele terá score 3. Ou seja, nesta análise, as escolhas do candidato 5 foram aquelas com maior concordância entre as escolhas dos outros candidatos. Assim, utilizando essa distribuição de emoticons e significados, teríamos uma associação melhor do que utilizando as escolhas de qualquer um dos outros 4 candidatos. A vantagem desta abordagem é que podemos acrescentar novas opiniões e garantir que haverá sempre um candidato com maior score. Neste caso, inserimos os candidatos 6 e 7. Isso muda automaticamente o score dos outros candidatos, como podemos ver. Agora, tanto os candidatos 1, 2, 4, 5 e 6 têm respectivamente score 3. Eventualmente, podemos comparar grupos complementares de candidatos, como neste exemplo. Suponha que os candidatos 1, 3 e 4 sejam de São Paulo, enquanto os candidatos 2, 5, 6 e 7 sejam de Minas Gerais. Ou seja, para cada subconjunto de candidatos, podemos determinar escolhas que melhor se adequem à percepção do seu perfil. Assim, de volta ao nosso problema, queríamos associar destas 22 expressões 18 significados. Para isso, coletamos opiniões de 66 participantes, das quais a dificuldade para a análise levou a este estudo. No caso destes participantes, conseguimos separá-los somente nos subconjuntos mulheres, homens e geral. E podemos também comparar os arranjos mais pontuados de cada conjunto com aqueles utilizados pelo autor do jogo digital baseado em sua própria interpretação. Chegamos nos seguintes resultados para o caso de lentidão no processo, para o caso de falhas consecutivas, para o caso de sucessos consecutivos. E com isso, encerramos o trabalho sobre análise de similaridade para a associação entre emoticons e seus significados. Estas foram as referências utilizadas. Obrigado.